Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para juntos pensarmos escatologia. Em outro vídeo eu falei sobre o desafio em falarmos de escatologia aqui em várias partes para sua reflexão, para seu aprendizado e para também agregar no seu conhecimento teológico e bíblico. O que esperar do futuro? Quais serão os últimos acontecimentos segundo a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus? É o que estaremos pensando. E nesta segunda parte, eu quero pensar com você aqui sobre os acontecimentos gerais. O que vai suceder? Quando vai suceder? Mas antes, vale aqui pensarmos as linhas de interpretações correntes relacionadas à escatologia para entendermos de fato o que vai acontecer, como e quando. Quando se dará o arrebatamento, quando se dará a vinda de Cristo, a grande tribulação, o milênio. Você sabe? Se você não sabe, acompanhe para que você possa aprender segundo a Bíblia e segundo a teologia. Você que ainda não é inscrito no canal EBD Interativa, faça sua inscrição para que você também receba outros vídeos, seja notificado e possa aprender mais sobre escatologia. Também poderá, aqui após esse vídeo, deixar o seu like, seu comentário, as suas perguntas, para que nos próximos vídeos sobre a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, possamos aqui juntos pensarmos por meio da Bíblia Sagrada o que acontecerá e quando acontecerá cada um desses acontecimentos, conforme está no slide. Grande tribulação, arrebatamento, juízo final, eu creio que vai somar com seu conhecimento e com o seu preparo para a vinda de Cristo Jesus. Vamos conhecer então alguns termos relacionados à escatologia, que você vai poder ler em livros que vamos indicar no final aqui, também na bibliografia. Você vai poder buscar teologicamente esses termos e com certeza, entendendo eles, melhor aprender e melhor se desenvolver. Temos vários termos, várias ideias relacionadas, daí chamamos de correntes ou chamamos de posições escatológicas. Entender a Bíblia Sagrada de fato é algo simples, mas o real entendimento, a real compreensão da Bíblia, assim como da escatologia, depende de critérios, depende de normas a seguir, a observar, para que a compreensão escatológica se faça corretamente. Daí temos vários termos, várias correntes levantadas por estudiosos, por pensadores, de como interpretar os últimos acontecimentos, levando em conta principalmente o livro de Daniel, lá do Antigo Testamento, e o livro do Apocalipse, no Novo Testamento. Vários desses termos, para entender quais serão os últimos acontecimentos, está aí conforme no slide: preterismo, idealismo, historicismo, futurismo, pré-milenismo, amilenismo, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, vários desses termos. Talvez você já tenha sua posição escatológica, teológica, de quando se sucederá o arrebatamento, o juízo final, e não sabe ainda que existe uma linha, uma corrente que também defende o que você pensa. Agora, vale lembrar aqui, destacar também, que existem posicionamentos diferentes e são concebidos, melhor entendido, por cada linha desses aí que estaremos apresentando aqui. E cada uma dessas linhas, dessas correntes, tem as suas bases, os seus respaldos para espanto bíblico, teológico. Cada uma dessas correntes, dessas linhas, tem as suas razões de ser. Qual é a sua linha? Qual é a sua corrente na hora de interpretar a escatologia, na hora de interpretar a Bíblia Sagrada no tocante às últimas coisas? Até para que se faça uma sequência, para que possa sistematizar, conforme as Escrituras, quando se dará os acontecimentos. Um dos livros principais que estaremos abordando aqui em nossos vídeos é o livro do Apocalipse. Mas relacionado ao livro do Apocalipse, há várias linhas de interpretações. Talvez você diga, são todas verdadeiras? Lógico, uma é verdadeira e as outras estão equivocadas. Mas qual é que está equivocada? Qual é que está certa? Porque cada erudito, cada teólogo vai defender a sua linha de interpretação dentro do Apocalipse com muita veemência.
e com muita erudição, muitas das vezes podendo até ganhar adeptos, seguidores desta mesma linha. Vamos à primeira linha então, para você entender, é a preterista. Depois temos a histórica, idealista, futurista. São pelo menos 4 linhas de interpretação do Apocalipse. O livro temido, respeitado, o livro lido e estudado por muitos, principalmente nesses tempos como agora, pandemia, parece que o fim está chegando, os últimos acontecimentos estão chegando. Então, quem está com a interpretação, qual dessas linhas principais, vamos conhecer. A primeira, a preterista, ela vai entender o seguinte, que devemos interpretar o livro do Apocalipse em seu contexto histórico, levando em conta os acontecimentos que ocorreram no primeiro século, levando em conta os acontecimentos que se seguiram no segundo século. Então, muitas das vezes, quem é adepto dessa linha vai entender que aquilo que está no Apocalipse não vai se cumprir ainda. Já se cumpriu no primeiro século, já se cumpriu nos primeiros passos da igreja. Até porque a igreja do Senhor aguardava Cristo para aquele momento e interpretava a Bíblia Sagrada à luz dos seus acontecimentos. Então, de repente, você não esteja esperando nenhum acontecimento vindouro, porque assim como o preterista, aquilo que está no Apocalipse, boa parte já se cumpriu no primeiro século. Semelhante a esta visão de já ter sido cumpridas as profecias e aquilo que foi revelado no livro do Apocalipse, há também a linha de interpretação que nós chamamos de historicista. O que essa linha entende e compreende? Que devemos entender o livro do Apocalipse como uma predição da história geral e também da igreja do Senhor. Essa linha historicista vai perceber que aquilo que está no livro do Apocalipse é referente aos próximos acontecimentos do primeiro século, do segundo século e de séculos que poderiam se suceder ainda. Logo, quem é estudioso, quem é erudito, quem é adepto dessa linha historicista, vai entender, sim, que há acontecimentos para se cumprir, mas várias profecias, várias revelações descritas no livro do Apocalipse já se cumpriram. Exemplo, a grande tribulação já está acontecendo, o milênio já está acontecendo, então não vai se cumprir ainda, já estamos vivendo a predição, já estamos vivendo a profecia que está no livro do Apocalipse. Então o próximo evento que a igreja passaria seria a grande tribulação, logo depois a vinda de Cristo. Uma outra linha de interpretação também do livro do Apocalipse é a idealista. Olha o que essa linha vai entender. De forma alegórica, de forma figurada, aquilo que está no livro do Apocalipse, na verdade, está se falando do conflito espiritual entre os poderes celestiais de Deus e os poderes diabólicos. Logo, não se tratam de acontecimentos literais que vão se suceder, que vão se cumprir aqui na Terra. Pelo contrário, são eventos, são revelações no tocante às coisas celestiais ou no campo espiritual. Então, não seria visto esses textos do Apocalipse como literais, e sim como alegóricos, e sim como figurados. É uma linha de compreensão que nós chamamos de idealista. A última linha aqui, que é defendida por muitos teólogos ortodoxos, pelos pais da igreja, por grandes concílios da igreja ao longo do século, é a linha futurista. O que ela vai entender e perceber no livro do Apocalipse? Que os símbolos e as profecias dentro do livro do Apocalipse são acontecimentos do fim, que revelam o que vai se suceder nas últimas coisas, levando em conta que a igreja será arrebatada de forma secreta. Em seguida virá o período da grande tribulação ou a última semana de Daniel. E depois a igreja retorna com Cristo para implantar o milênio literalmente aqui na Terra. A linha futurista, ela vai compreender aquela primeira imagem que eu passei sobre estamos vivendo a era da igreja, depois a igreja ser arrebatada, vem o período da falsa paz, 3 anos e meio, vem o período da grande tribulação e assim por diante.
Então, você tem pelo menos aí 4 linhas de compreensão do Apocalipse. Aí está mais uma imagem para facilitar a sua compreensão na linha futurista, na compreensão futurista de como serão as últimas coisas. Mas qual é a sua linha? Qual é a sua forma de interpretar o livro do Apocalipse? Como você de fato compreende? Como você de fato entende o que vai acontecer as últimas coisas? Logo, antes de ler o livro do Apocalipse, antes de ter a sua real compreensão, é importante que você defina uma linha para que então você possa buscar uma leitura mais exata e uma compreensão mais próxima da realidade do que vai ser os últimos acontecimentos. Então, dessas várias linhas que eu apresentei até aqui para você, as duas principais são futurista e historicista, ou futurismo e historicismo. Futurismo que várias coisas ainda estão por suceder, futurismo, várias coisas já se cumpriram e, por fim, Cristo virá no chamado manifestação para cumprir e dar um encerramento a todas as coisas. Então temos pelo menos essas 4 linhas para compreender o livro do Apocalipse. Qual é a sua linha? Ok? E ainda há outros termos relacionados à escatologia ou à sua compreensão. Vamos a algumas dessas correntes ou linhas? Temos relacionado à vinda de Cristo e o milênio. Como se dará a vinda de Cristo? Como que se dará o milênio? Para entender esses acontecimentos, os estudiosos vão definir como pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pós-milenismo e amilenismo, ou seja, relacionado à vinda de Cristo para implantar o milênio ou que ele tenha implantado o milênio. Temos pelo menos essas 3 correntes ou 4 correntes, melhor dizendo, para a compreensão dos últimos acontecimentos e nesse tocante o milênio. E você entende o que? O milênio é literal ou é simbólico? Será um período de fato de 1000 anos ou será um período menos que isso? Como você compreende? Então vamos para uma dessas linhas, dessas correntes, para que você possa estudar a partir de agora. Temos, por exemplo, o pré-milenismo histórico. Esse milenismo, ou essa forma de pensar, entende que o milênio literal só acontecerá quando Cristo voltar após a grande tribulação. Ou seja, a igreja passará pela grande tribulação, 7 anos. Passados 7 anos, Cristo virá para implantar o milênio literalmente. Ou seja, a igreja não terá o arrebatamento. Terá a vinda de Cristo, mas uma vez só, a segunda vinda de Cristo, então será implantado o milênio aqui na Terra, chamado de pré-milenismo histórico. A igreja então passa pelos 7 anos de tribulação. Já o pré-milenismo dispensacionalista entende que a igreja não passará pelos 7 anos da grande tribulação. A igreja será arrebatada, ficará nos céus, nas bordas do Cordeiro, aqui embaixo acontecendo a grande tribulação, período de 7 anos. Após os 7 anos, Cristo vem com a igreja para implantar literalmente o milênio aqui na Terra, ou seja, um período de 1000 anos, onde Satanás será preso e 1000 anos Cristo estará reinando aqui na Terra. Já temos o pós-milenismo também, que vai entender diferente, que o milênio não é literal, é uma forma figurada de dizer que Cristo reina. Desde quando Cristo veio, morreu em nosso lugar, tomou as chaves da morte, do inferno, o milênio já está acontecendo. E olha que interessante, nesse período agora que Cristo já reina, cada vez mais a igreja vai avançando aqui na Terra, O mundo vai sendo cristianizado, o mundo vai sendo ganho para Cristo. Logo, nessa corrente, o milênio já está acontecendo. E por final, Cristo virá, só implantar aí o juízo final e findar todas as coisas no pós-milenismo. Temos o amilenismo. A de contrário, rejeita, não entende o milênio como um período de 1000 anos, mas sim que Cristo reina, tem o seu poder sobre a terra e sobre todas as coisas.
No amilenismo, então não existe um milênio literal, ele é simbólico e começou com a vitória de Cristo lá na cruz. E Satanás já foi preso desde quando Cristo morreu e ressuscitou por nosso lugar. Logo, já estamos vivendo também o milênio. Então, qual é a sua corrente? Pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista, pós-milenista ou amilenista? Vale lembrar, conforme está aí no slide, que o pré-milenista ele é futurista, porque ele entende que 7 anos a igreja não passará pela grande tribulação, a igreja estará nos céus enquanto ocorre a grande tribulação aqui. O pré-milenista ele é futurista. O amilenista ele é historicista. Ele não vai entender que Cristo voltará em 2 fases, mas sim que Cristo voltará em apenas uma vez, uma fase só. Então aí vale a pena você pensar e refletir qual é a sua corrente, qual é a sua linha, de como interpretar o livro do Apocalipse, de como entender o milênio, para então vermos e assistirmos outros vídeos que será produzido e postado aqui no canal EBD Interativo. Fique ligado! Olha que interessante, sobre a volta de Jesus e a grande tribulação. Temos pelo menos 3 termos aí. O chamado pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Meu Deus do céu, o que é isso? O que isso quer dizer? Vamos conhecer e entender aqui para também entender o período dos 7 anos, ou chamada última semana de Daniel. Nos pré-tribulacionistas, nessa corrente, vai entender que a igreja será arrebatada antes dos 7 anos. A igreja não passará pelos 3 anos e meio, nem muito menos pelos 3 anos e meio de grande tribulação, ou dos 7 anos. A igreja será arrebatada. Cristo vai vir nos ares, e a igreja vai ser arrebatada, vai encontrar com Cristo nos ares, e vai escapar dos 7 anos aqui, que será para quem ficar, inclusive para os judeus e assim por diante. Já os mesotribulacionistas vão entender que vai começar o período de 7 anos, quando inteirar 3 anos e meio, que é o período da falsa paz, que o anticristo vai estar reinando, ele vai romper a aliança com Israel. Quando as coisas ficarem feias, que começarem as piores taças, as piores trombetas, que a aliança for rompida, Cristo vai então arrebatar a sua igreja, não deixando a igreja passar pelos 7 anos total, apenas por 3 anos e meio. Daí, mesotribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada no meio. Já os pós-tribulacionistas, eles vão acreditar nessa linha que a igreja passará pelos 7 anos. 7 anos. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 anos de grande tribulação, chamada também da última semana de Daniel, ou a 70ª semana, referente às 70 semanas de Daniel, descrita no livro de Daniel no Antigo Testamento. Qual dessas correntes é a correta? Vamos lá. O pré-milenista ele é então futurista e pré-tribulacionista. O amilenista ele é historicista e pós-tribulacionista. Percebe aí que, de acordo que você adota uma linha, uma corrente, ela também te faz adotar outras correntes, outras linhas que pensam de igual forma ou pensam semelhante, porque do contrário seriam conflitos, com certeza. Então você é amilenista, pré-milenista ou pós-milenista? Você é pré-tribulacionista, você é mesotribulacionista ou pós-tribulacionista? Qual é a sua corrente? Enquanto linha de interpretação do Apocalipse, você é preterista, você é futurista, você é historicista ou você é idealista? Qual é a sua linha? Qual é a sua forma de interpretar as Escrituras? Lembrando que as 2 maiores correntes são futurista e historicismo, ok? Eu sei que eu falei aqui de uma forma bem objetiva, há muitas coisas, mas para se pensar sobre cada uma dessas correntes, mas já com certeza é um pontapé inicial para que você possa pesquisar, estudar, ler bons livros. Vou até recomendar alguns aqui para você, para que você possa entender mais sobre cada corrente, cada linha dessa,
e se dedicar e aprofundar para entender o livro do Apocalipse, também a escatologia. Lembre-se, cada igreja, cada denominação, cada religião tem uma corrente, tem uma forma de pensar. Podem não usar esses nomes, esses termos, mas as suas doutrinas, elas em algum momento estão enquadradas dentro de cada corrente dessa. Qual é a verdadeira? Qual é a que está próxima da interpretação da Bíblia Sagrada? Este é o grande desafio. Em outros vídeos, estarei pontuando coisas interessantes relacionadas também à grande tribulação, relacionadas ao milênio. Não se desligue, não fique desatento. Fique atento ao canal EBD Interativa. Eu, professor Robson Santos, terei o prazer de estar aqui com você para falar de temas tão interessantes como é a escatologia. Vamos então, recomendação literária aí de livros que você possa adquirir e ler durante esse período. Temos aí o livro produzido pelo pastor Antônio Gilberto, Daniel e Apocalipse. Livro, muito bom, livro que vai pegar os dois livros principais, pontuar a escatologia presente nesses livros, lógico. Também temos escatologia dentro de Mateus 24, 25, Carta aos Tessalonicenses, nos evangelhos sinóticos temos, mas é importante também ler esses livros teológicos para incrementar e aprofundar o seu conhecimento. Mais recomendações, olha que interessante, um livro melhor que o outro. Você vai com certeza poder mergulhar, se aprofundar e crescer ainda mais. É interessante acompanhar várias correntes, várias visões, várias editoras, para que você possa ter uma visão geral e depois chegar à conclusão de qual interpretação é verdadeira para você. Quais são os teólogos que têm a razão quanto ao fim dos tempos, quanto aos últimos acontecimentos. Que Deus te abençoe, um forte abraço, deixe aí o seu comentário, compartilhe. Até a próxima parte, que será a terceira parte, referente à escatologia. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.